Primeiro prazer estar aqui com vocês novamente. É o Dream Team aqui do Santos, dos pesquisadores do Santos. Ainda falta muita gente, mas estamos muito bem representados aqui. 2015 foi um ano estranho, né? A gente foi do inferno para o céu, do céu para o inferno, depois de novo para o céu, depois para o inferno. Foi complicado. Eu vou passar o serviço do campeonato. O brasileiro de 2015 também teve o nome de Chevrolet, né, por patrocínio. Foram 898 gols nas 380 partidas, média de 2,36 gols por jogo. O campeão acabou sendo o Corinthians, o Atlético Mineiro foi o vice, quem caiu, Avaí, Vasco, Goiás, Joinville. O Santos teve o artilheiro novamente, Ricardo Oliveira, fez 20 gols. A maior goleada foi Inter 6, Vasco 0. A média de público foi uma média até melhor do que o ano anterior, foi 17.050 pessoas. O melhor jogador da competição foi o Renato Augusto e o melhor técnico foi o Tite. O Santos chegou embalado para o Brasileiro de 2015, né? Os senhores vão lembrar. O Santos tinha acabado de conquistar o Campeonato Paulista uma semana antes, mas no começo o Santos começou muito mal o Brasileiro de 2015, fez um péssimo primeiro terço de campeonato, acabou perdendo consecutivamente para Grêmio, Fluminense, Internacional e Goiás, e aí o Marcelo Fernandes, que tinha assumido o Santos durante o Paulistão, acabou sendo demitido. O Marcelo tinha assumido no lugar do Anderson, a gente falou do Anderson agora há pouco, e aí o Marcelo foi mal no começo do Brasileiro, acabou demitido. O Santos só fez 9 pontos em 12 jogos e estava na zona de rebaixamento. E aí a diretoria acionou um velho conhecido, que era o Dorival Júnior. O Dorival assumiu na 13ª rodada e o Santos já ganhou do Figueirense por 3-0 na Vila Belmiro, e aos poucos ele foi encontrando o time que no final do ano estava voando. Vamos falar isso daqui a pouquinho. Depois de no começo assim, alternando vitória e derrota, o Santos engatou uma série de 10 jogos de invencibilidade e foi subindo na tabela. Na 28ª rodada, quando o Santos ganhou do Fluminense por 3-1, o Santos chegou ao G4, o que não acontecia desde 2010. O Santos ficou 187 rodadas fora dos 4 primeiros colocados do campeonato. Tudo bem, em 2011, 2012, principalmente, o Santos estava de olho na Libertadores e tudo mais, mas 4 anos fora do G4 é complicado. E aí, em novembro, quando o time já estava bem redondinho, foi o mês que aconteceu a final da Copa do Brasil, né, contra o Palmeiras. O Santos ainda estava na briga ali, não estava na briga pelo título, mas estava ali no G4. O Santos acabou jogando com um time misto brasileiro, ficou 4 partidas sem ganhar, caiu um pouquinho na tabela, irritou bastante a torcida. Na 35ª rodada, 6 dias antes do primeiro jogo da final da Copa do Brasil, o Santos empatou 0-0 com o Flamengo na Vila e saiu do G4. Depois disso, perdeu para Curitiba e Vasco, terminou o campeonato na 7ª posição com 58 pontos. O São Paulo, que foi o quarto, por exemplo, terminou com 62. Então, eram 2 joguinhos ali, uma vitória e um empate, ou 2 vitórias, o Santos iria para a Libertadores no ano seguinte. A gente estava se garantindo na Copa do Brasil, né, para ser campeão e ir para a Libertadores, e acabou não acontecendo. Eu destaco aqui, pessoal, alguns momentos que o Santos jogou muita bola naquele campeonato. Um jogo foi aquele 4-0 contra o Atlético Mineiro na Vila. O Atlético era o vice-líder, um time que estava embalado. Gabigol fez 2 gols, Ricardo Oliveira fez 1 e o Marquinhos Gabriel fez o outro. Vou passar a escalação aqui para a gente relembrar como era um time bem forte. Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca. Thiago Maia, Renato e Lucas Lima. Depois entrou o Leandro. Marquinhos Gabriel, Gabigol. Depois entrou o Marquinhos e Ricardo Oliveira. Depois entrou o Vitor Bueno, o técnico era o Dorival. Nesse mesmo campeonato, o Santos ganhou do São Paulo por 3-0, ganhou do Palmeiras também, um pouquinho antes da final. Como eu falei, o Ricardo Oliveira foi o artilheiro, fez gol pra caramba, aquele golaço que ele fez contra o Cruzeiro lá no Mineirão. E o Brasileiro de 2015 também marcou a última partida do Robinho pelo Santos, né? Foi pela 4ª rodada, o Santos acabou empatando com o Sport, estava ganhando de 2-1, levou o empate no finalzinho, Robinho fez um dos gols, e aí depois ele foi jogar na China. Nos 38 jogos, o Santos ganhou 16, empatou 10, perdeu 12, fez 59 gols, sofreu 41, teve 18 gols de saldo. Além do Ricardo Oliveira com 20 gols, o Gabriel fez 10, o Geovânio fez 6, foram os principais artilheiros do Santos. E era uma equipe um pouco diferente da equipe que estreou, né? Na estreia, no empate em 1-1 com o Avaí, o Santos foi com o Vladimir no gol. Lembrando que o Vanderlei tinha quebrado o nariz no Campeonato Paulista, o Vladimir assumiu a vaga dele e até foi importante na final do Paulistão, pegando pênalti.
Vladimir, Vitor Ferraz, Werley, depois Gustavo Henrique, David Braz e Chiquinho, depois o Cicinho, Valência, Renato e Lucas Lima, Giovani, depois Gabigol, Robinho e Ricardo Oliveira. O técnico ainda era o Marcelo Fernandes. Incrível como o time muda, né? Do primeiro para dos últimos jogos do campeonato. Não é o mesmo time, infelizmente, aqui no futebol brasileiro temos isso. Eu lembro que, olha, eu fiquei bravo, hein, nesse campeonato, porque a gente podia classificar para a Libertadores via brasileiro, poderia ter ganhado a Copa do Brasil e ficamos sem os dois. Esse Leandro que você citou aí na escalação do jogo, achei, contra o Atlético, é o Leandro Donizete? Não é o Leandro Donizete, não. O Leandro Donizete vem em 2016, não é? É, que o Dorival tava com aquela história de colocar ele como zagueiro, lembra? Na verdade ele veio porque o empresário do Dorival era o mesmo empresário do Leandro Donizete, né? Depois ele largou aí a herança pra gente, né? Essa foi a grande verdade. Sim. Pois é. Esse Leandro aí, pessoal. Acho que o Santos não ganhava aí, jogo. o Marcelo vai falar. Esse Leandro aí é o Weverson Leandro Oliveira Moura, de Brasília. Ele jogou 14 jogos e fez um gol. Veio do Palmeiras e foi pro Curitiba. Eu não lembro do rosto dele. Não lembro. Mas a gente vai achar aqui, eu coloco aqui. Pode deixar aqui. Atacante. Tá. Porque esse ano aí o Santos não ganhava. Você lembra que quando o Dorival chegou, foi aquela operação de recuperação, né? Foi, o Santos estava lá embaixo, né? 17º. Só que o time não ganhava fora, né? Não ganhava uma partida fora de casa. E foi ganhar a primeira contra o Cruzeiro. Aquele gol do Ricardo Oliveira. Isso, um golaço de desertou lá. Fábio não Na verdade, ô Vanderlei, tem uma interessante, eu estava ouvindo a Rádio Transamérica, e aí o Paulo Roberto Martins, que eu acho um excelente comentarista, ele falou, o problema do Santos é só um. Nossa! O problema o Santos tem um médio volante, um Lucas Otávio, você lembra, o Batatinha? Esse menino, ele é completo. Ele é o quê? Ele é empresário hoje. Ainda bem que ele não é jogador. Brincadeira, né? Deve ser uma boa pessoa, mas eu só tô falando o que o Paulo Roberto Martins falou. O problema é só esse menino de volante. Como, na época, eu lembro, se não me engano, um lateral direito estava na esquerda, até o menino que está no Grêmio agora, que jogou com a gente, o Ferraz, ele falou, é só simplesmente colocar o Ferraz na direita, tirar esse volante e colocar outro, e o Dorival foi volante a vida inteira, o Dorival sabe, então o Dorival vai chegar e vai resolver e vai arrumar o time. Rapaz, eu nunca vi um negócio desse. Mas outra coisa que ele falou interessante também, quando o Lucas Veríssimo fez o primeiro jogo com a camisa do Santos, não só ele, eu também achei. Ele falou, gente, como esse menino subiu da base, esse menino é muito ruim de bola. E o Lucas Veríssimo está muito perto de chegar nos 200 jogos, né? Às vezes acontece também da gente errar, né? Tem que ver se ele vai querer, né? Se ele quiser, porque é assim, não é o Santos que quer, é ele que escolhe se ele joga ou não pelo Santos. Tá assim agora, né? A linguiça tá comendo cachorro. Não, tá assim. Seguinte, algumas curiosidades aqui, ó. O Santos levou algumas goleadas bizarras aqui nesse campeonato, perdeu de 4-1 do Goiás, né, no dia 8 de julho de 2015. Que foi quando caiu o Marcelo. Perdeu da Ponte Preta 3-1 no dia 13 de setembro. E teve uma goleada aqui também contra a gente. Quando é que foi aqui? Deixa eu ver. Foi a Ponte Preta. O Grêmio também ganhou de 3-1. As vitórias foi o seguinte. Nas melhores vitórias do Santos foi 5-1 contra o Atlético Paranaense. Foi 4-0 contra o Atlético Mineiro. Na Vila Belmiro, né? E 5-2 no Avaí, na Vila também. 3-1 no Sport, 3-0 no Coritiba. Acho que os piores resultados foi o 3-1 contra o Grêmio e o 4-1 contra o Goiás, né? Que foi o que causou a demissão do Marcelo.